início de tudo, em que Eva, né, ficou ali com a serpente, e temos a descendência da serpente com nós, e temos a linhagem também de, de Abel, mas na verdade de Sete, até Yaush. Então a gente, através desta base, a gente já imagina a quantidade de crianças que crescem e que são de linhagens diferentes. E para começarmos, irmãos, entendendo, né, os filhos das serpentes, também temos os pequeninos Yaldins, que são totalmente diferentes dos da serpente, e também tem outros que são crianças impuras e crianças puras. Vamos compreender cada uma delas e, ao nos dará o entendimento, também falará aos nossos corações. Começando então por Gênesis 3:16. O Criador fala assim para a mulher Eva. A mulher lhe disse: multiplicarei as dores de tua gravidez. Na dor dará à luz filhos. Teu desejo te impedirá o teu marido. Então ali Ial falou que com dores ela daria luz aos filhos, que compreendemos que é Caim e Abel. No capítulo 4 de Gênesis e no versículo 25, fala assim: Adão conheceu sua mulher. Ela deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Sete, porque disse ela: o Criador me concedeu outra descendência no lugar de Abel, que Caim matou. Também a Sete nasceu um filho. Ele deu o nome de Enós, que foi o primeiro a invocar o nome de Yahvé. Então a Bíblia, a palavra de Yahvé, ela faz uma diferença entre a descendência de Caim e a descendência de Sete, né? Porque como Abel, ele era filho de Adão e Eva, ele tinha um contato a mais com o Criador. Então o sacrifício que ele ofereceu ao Criador foi as primícias, né? Ali quando ele ofereceu as primícias da sua colheita. Já Caim, ele ofereceu os frutos da terra, tipo assim, eu acho que ofereceu coisas, tipo assim, ele não escolheu, ele deu os frutos da terra. Mas Abel, ele se preocupava em oferecer as primícias, o melhor ao Criador. E ali houve que Caim ficou com inveja de Abel e foi lá e matou Abel, né? Por inveja, por ele ser totalmente da serpente. E no versículo 5, se eu não me engano, faz menção da descendência de Caim. E também no capítulo 6 de Gênesis, acontece que os anjos descem e ficam com as mulheres, né? E aí surgem os nefilins, que eram homens grandes e foram famosos nos tempos antigos. Os salmos nos trazem grandes revelações. 58:4, o salmista Davi escreve assim sobre os descendentes da serpente. Os ímpios se desviam desde o seio materno, desde o ventre já falam mentiras. Têm veneno como veneno de serpente. São como víboras surdas que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do mais hábil em praticar encantamentos. Então aqui o salmista Davi ele está falando diretamente sobre a linhagem da serpente.
E desde o ventre materno, ele já mente. E eu tenho plena certeza que Davi está falando a verdade sobre os filhos da serpente. Porque eles são de uma linhagem assim, ó, que é puramente do maligno. Então, desde o ventre, do seio materno, eles já mentem ali. Você, você, eu não sei, mas agora eu tornei a enxergar isso nas crianças. Sim, tem muita diferença entre uma criança e Aldin e uma criança, às vezes, do mundo. As crianças do mundo, elas mentem demais. É uma facilidade para mentir, irmãos, que eu fico boba às vezes, assim, eles mentem e eles nem sentem que eles estão mentindo. Tipo assim, não preocupa a mente da criança, assim, mentir. Mentir parece que é uma coisa boa para eles, né? Eu já teve algumas crianças que eu notei que mentem, assim, com uma facilidade. Temos também o nascimento e também o seio do Ialdim, né? Todos nós já ouvimos Jeremias 1 e antes mesmo de te modelar no ventre materno, eu te escolhi, eu te conheci. Antes que saísse do seio, eu te consagrei. Eu te constituí profeta para as nações. Então aqui é o nosso Criador falando de nós. Antes mesmo de eu te modelar no ventre materno, eu te conheci. Então, antes de nós sermos concebidos, o Criador já nos escolheu. O que acontece com a serpente, irmãos? A serpente, ela foi ali, seduziu Eva, né? Eva pecou ao ficar com a serpente e, e acontece que, enfim, veio o pecado no mundo por causa daquilo dali que aconteceu, veio a dor, a morte, mas há uma grande diferença quando um Ialdim vai nascer, porque Ial, ele conhece antes de modelar a criança no ventre materno, ele já conhece. E antes que nasça a criança, ele já consagra. Nós vemos ali quando Isabel está carregando Yalhana e ela chega perto de Maria. E as duas crianças ali sentem o poder do Criador e elas se mexem ali. Né? Eu creio que também é uma confirmação dessa palavra. Né? E antes que saia do seio materno, antes que você nasça, eu te consagrei. Então as crianças ali sentiram a presença de Yahweh estando no ventre de suas mães, né? Aleluia. E também aqui no Salmo 8, que conhecemos bastante, né, irmãos? O Salmo 8 fala sobre a pureza dos Ialdins quando nascem, né? E ele escreve assim, o salmista Davi: Ele divulga a tua majestade sobre o céu, pela boca das crianças e bebês. Tu o firmaste qual fortaleza contra os teus adversários, para reprimir o inimigo e o vingador. Então, o Ialdim, quando ele nasce, o pequenino, o inocente, ele já proclama o nome do Pai, ele já louva, o perfeito louvor já sai dele, né? Porque ele é a boa semente de Al. Mas quando a gente olha para a linhagem da serpente, o que ele fala? O que o salmista Davi fala? Que eles já desde o ventre materno, eles pecam, eles mentem desde que estão dentro da barriga, né? Mas o Yaldin, ele já nasce ali, já desde o ventre, ele já sente a presença. Então ele nasce, ele clama Yahweh,
entrega o seu perfeito louvor ao Criador. Isso não são todas as crianças que fazem isso, não. Né? Sabemos que tem muitos e muitos que são da serpente. Serpente não louva Iau, mas os pequeninos e Aldim, sim, eles louvam. Até daqui uns dias eu quero gravar a minha pequenina. Tá muito lindinha louvando a Iau. Ela ergue a mãozinha assim e fala Iau, Iau. É muito lindo, irmãos. Entendemos bem sobre a linhagem, né? E sabemos que essas duas descendências, Caim, ele foi para matar Abel, né? Os filhos das serpentes, eles vieram no mundo como a palavra diz, o maligno ele só veio para matar, roubar e destruir. E eles vieram para matar, para fazer o povo Yaldim sofrer. Desde Abel, né? Abel sofreu em sua morte. E o sangue de Abel, a alma de Abel, clamava a Yahweh. Tanto que em Mateus 23 e 33, Yahshua fala assim: serpentes, raça de víboras, como a vez de escapar ao julgamento da hiena? Por isso vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis em vossas sinagogas, e perseguis de cidade em cidade, e assim cairá sobre vós todo o sangue dos justos, derramado sobre a terra, desde o sangue do inocente Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, tudo isso sobrevirá a esta geração. Então, é como eu falava para os irmãos, a geração da serpente de Caim sempre vem nos perseguindo, os verdadeiros Yaldins. E como Yalcha falou ali, desde o sangue do inocente Abel até Zacarias, né, todos os profetas, foram eles que mataram, né? Como Yalcha disse ali, a uns açoitaram, a outros eles pregaram no madeiro, e fizeram muitos Yaldins sofrer e derramar o seu sangue inocente puro na terra. E ele diz que não tem escapatória. O nosso Yal, quando for julgar, ele vai julgar a esses descendentes de Caim, a descendência da serpente. Ele é o nosso justo juiz que vai estar exercendo a justiça aos nossos amados irmãos que sofreram por causa deles. E agora também vamos entender, irmãos, outro tipo de criança, que são as crianças impuras. As crianças impuras são crianças boas, só que o que acontece? São geradas de maneira errada. Sofrem a impureza dos seus pais. Esse estudo sobre crianças impuras, ele me veio, irmãos, depois de uma pergunta que eu fiz para para o para Yauch, assim, em pensamento, sabe, irmãos? E eu fiquei muito surpreendida com a resposta que eu tive. Eu via um casal que estava em adultério. Hoje, se a gente parar para ver, assim, em todo
em todo o Brasil, assim, até fora do mundo, tá muito comum o adultério, tá muito comum fornicação. Então, né, eu vi ali o casal feliz, pensei, Yal, será que não tem como eles, né, estar conosco? Será que tu não perdoas, assim? E sabe, a resposta de Yal me deixou, assim, impactada, porque ele disse assim, não, não tem, Jéssica, como eu aceitar, porque muitas crianças sofrem por causa desse tipo de pecado. Irmãos, eu já contei o meu testemunho aqui e eu fui uma criança que eu sofri muito, mas muito mesmo na minha infância e eu tive até traumas que foram curados somente com Yalshua Mashiach em minha mente, de tantas coisas que eu sofri na infância. E eu pensei, nossa, mas como é que eu vou explicar isso que as crianças sofrem por causa do pecado dos pais? E então eu já tinha feito um estudo sobre fornicação e adultério que está lá no canal Bodas de Alcho Cordeiro. Eu e minha esposa fizemos esse estudo. E então eu tornei a lembrar-me da palavra. E eu encontrei realmente essa resposta. Sim, é verdade. Muitas crianças sofrem por causa da impureza dos pais, por causa de pecados de fornicação e adultério. E eu achei impressionante encontrar isso na palavra. Creio que esse entendimento não vem de mim, mas vem de Alcha. Muito forte essa resposta do pai, né? Vendo tudo, lembrando-me de todo o meu sofrimento da infância, eu receber essa resposta de Alcha foi para mim muito forte. Então, meus amados irmãos, para entendermos as crianças impuras, a gente começa Jeremias 32 e 17. Aqui o Criador está falando para o povo Yaldim. Ele não está falando para as serpentes. E aqui a gente lê assim: Yal, eis que fizeste o céu e a terra, por teu grande poder e teu braço estendido. A ti nada é impossível. Tu fazes misericórdia a milhares e milhares, mas punes a falta dos pais em plena medida em seus filhos. Criador grande e forte, cujo nome é Yal dos Exércitos, grande em conselhos, poderoso em ações, cujos olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos homens, para retribuir a cada um segundo a sua conduta e segundo o fruto dos seus atos. Então, aqui o Criador está falando que ele pune a falta dos pais em plena medida em seus filhos, até a quarta geração. Aqui ele está falando dos Yaldins, o povo Yaldim. Muitas das vezes o povo Yaldim foi disperso, por quê? Porque eles pecaram. E nesse dispersamento deles irem para outros países, quem sabe aconteceu reproduções erradas, né? E diz a palavra que o pecado vai até a quarta geração. Aí aqui em Levítico 18 e 20 diz assim: Não darás o teu leito conjugal à mulher do teu compatriota, para não te tornares impuro com ela. Aí aqui em Levítico, o Criador fala para não cometer o adultério, porque senão você vai estar impuro. É um casal impuro, é um relacionamento impuro. E aqui em Coríntios 7,14 fala assim:
pois o marido não cristão é santificado pela esposa, e a esposa não Yaldim é santificado pelo marido Yaldim. Se não fosse assim, os vossos filhos seriam impuros, quando na realidade são santos. Então, nós entendemos que primeira, segunda, terceira e quarta geração podem sofrer em pecado. Imagina você ser a quarta geração que está pegando o pecado da terceira, da primeira, da segunda e da terceira geração. É muito comum se os irmãos pararem para prestar atenção. A mãe, por exemplo, a bisavó adulterou ou sofreu adultério, o marido foi e traiu ela. A filha, às vezes, a filha também acaba sofrendo isso. Eu, depois que eu vi essa palavra e comecei a prestar atenção, no mundo acontece muito isso. Tipo, a mãe que teve o filho cedo em fornicação. A filha muitas vezes vai lá e se casa cedo também. É um ciclo, sabe? A mãe adultera, a filha adultera também. A mãe fica em fornicação, a filha também fica em fornicação. Se os irmãos prestarem atenção, isso acontece muito frequentemente no mundo. E o mundo sofre por causa disso. Então a palavra nos deixa muito clara. Também os pais exercem forte ligamento com os filhos. Se o casal está impuro, a criança tende a ser impura. E eu sofri sim, meus irmãos, muito quando criança. E até hoje, minha mãe, ela não sabe dizer quem é o meu pai. E eu já perguntei para ela várias vezes. E até hoje eu não sei se eu fui um fruto de adultério ou se eu fui um fruto de fornicação. Porque ela andava com vários homens, homens casados, homens solteiros. Não sei, irmãos. Sei que cresci sem um pai. Minha mãe não deu aquela atenção de mãe. Sim, fui desprezada pela mãe também. E chega um momento da tua vida que tu pensa, né? Mas Yal me escolheu antes do ventre da minha mãe. Yal me predestinou. Por que tudo isso aconteceu na minha vida? Porque é muito provável que minha mãe tenha pecado e tenha me concebido em pecado. E eu sofri na minha infância porque eu estava sob a tutela da minha mãe. Enquanto eu estava ali vivendo com ela, o pouco tempo que eu vivi com ela foi muito sofrido por mim. Por quê? Porque a impureza da minha mãe recaiu sobre mim. Não só a dela, como também do meu pai, que não sei o que aconteceu com ele. Foi um sofrimento. Por quê? Por causa do pecado. Porque a impureza do pai dos pais recai sobre o filho. E eu fui uma dessas crianças. Mas o que diz a palavra é que quando viemos para Yalcha, nós somos santificados. Então já não há mais impureza em nós. Por quê? Porque Yalcha, ele nos limpa, nos purifica. E uma forma de nós identificarmos essas crianças é que elas são crianças dóceis, mas às vezes elas têm comportamentos que eu posso dizer diferentes. Por exemplo, eu quando criança, eu brincava, só que eu não sorria, eu era muito séria, porque eu sofria muito dentro de casa, na casa da minha mãe. Então eu não tinha um sorriso. Eu não era uma criança que eu desrespeitava a, os meus professores e coisa. Não brigava, mas eu não tinha alegria, eu não sorria. Então você observa uma criança que está sendo oprimida. Muitas das vezes ela é uma criança que ela é uma semente boa de algo, só que devido à sua má reprodução, à impureza dos seus pais, ela está sofrendo.
esta é uma criança impura. E também a gente tem as crianças puras, que são as crianças onde um pai e uma mãe, o casal tem um compromisso, né, de se casar, casamento no civil, seja querem apresentar ali no religioso, enfim, mas eles têm um compromisso, o amor de estar junto, de constituir uma família. Então essas são crianças que vêm de uma pureza, porque é um pai e uma mãe responsáveis que querem ter os seus filhos. Aí vem crianças muito felizes, né? São crianças que crescem, são inteligentes, são consideráveis assim uma criança normal, né, irmãos? Mas eu tenho fé que a melhor criança ainda é o Yaldin. Aleluia. Eu achei muito impressionante ontem, falando com Yalcha sobre isso, né? Tendo todas essas respostas sobre aquilo que passei quando criança. E falando também aos irmãos que Yalcha, ele sarou em mim todas as feridas. Porque esta é a palavra que nos vem, né? Yalcha, ele, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. E ele nos sara por completo. E olha o que diz aqui em Isaías 43:18, fala assim: Não fiqueis a lembrar coisas passadas, não vos preocupeis com acontecimentos antigos, eis que fareis uma coisa nova. Isso é Yahweh falando conosco, porque agora nós olhamos para Yalcha, Yalcha ele nos limpou, ele nos purificou de todo o pecado, de toda impureza. Não há mais espaço para mágoas, não há espaço para lembrarmos das coisas do passado. Irmãos, era tão triste tudo aquilo que eu passei que o fato de eu lembrar me fazia chorar. De traumas tão profundos que eu tinha em mim. Mas Yalcha, ele chegou e ele limpou tudo em mim. E hoje eu vivo a sorrir muito, assim. Um dos meus maiores sonhos que eu tive foi ter uma família. E Yal, ele realizou esse sonho para mim. E também aqui, no versículo 25 do capítulo 43 de Isaías, Yal fala assim conosco, muito fortemente. Eu sou o que apaga tuas transgressões, por amor de mim, e já não me lembro dos teus pecados. Aviva-me a memória. Juntos, entremos em processo. Enumera as tuas razões, a fim de seres justificados. Já o teu pai pecou. Os teus porta-vozes se rebelaram contra mim. Destruí então os chefes do santuário. Entreguei a Jacó ao anatema e Israel aos ultrajes. É uma palavra muito forte. É um convite muito forte que Yahweh faz para nós. Então ele começa falando assim: Eu sou o que apaga tuas transgressões por amor de mim. Então, quando nós nos achegamos ao Pai, nós somos limpos por Yalcha. Ainda que nossos pecados, a nossa mancha seja vermelha como escarlate, Yalcha, ele nos limpa e nos deixa brancos como a neve, ele nos deixa limpos. E diz assim: já não me lembro dos teus pecados. Porque às vezes nós sofremos por estarmos carregando pecados de gerações passadas. Então, ele perdoa para que não mais nós carregue
falta de outras gerações. E ele diz assim: aviva-me a memória. Ele avivou minha memória. Aleluia! No lugar de traumas, Yahshua colocou a palavra dele. Ele veio e disse: eu te limpei, eu te purifiquei. Eis que eu te dou um corpo novo, semelhante ao meu, para tu estás louvando ao Criador. É Yahshua quem faz tudo isso em nós. Ele avivou a minha memória. Hoje o meu acordar é para agradecer a Ele. É para louvar Ele com alegria em meu coração. Não há espaço para tristeza, para lembranças ruins, porque agora minha mente está renovada na palavra dele. Então, aqui na minha mente, eu lembro-me da palavra dele, recito os versículos, isso me traz uma alegria, uma paz tão grande, buscar cada dia mais a Yahshua Mashiach. E ele diz assim: juntos entremos em processo. Então, primeiro ele disse que ele vai avivar a nossa mente, e ele faz um convite para nós, juntos, entremos juntos em processo, o processo do Pai em nossas vidas. Nós antes sofremos com o pecado. Quem sabe alguns irmãos não sofreram quando criança, mas tiveram um casamento ruim, tiveram dificuldades e hoje estão com ansiedade, estão com depressão. Eu peço que entre em processo contigo, porque ele é paciencioso. Diz a palavra que o nosso Criador, ele é Criador zeloso. Ele cuida de nós. Ele sabe cada passo que ele tem que dar conosco para que o processo aconteça em nossa vida. E esse processo quem faz é ele em nós. Aleluia. Enumera as tuas razões a fim de seres justificados. Ontem eu falava para o meu esposo, e ele é grandioso demais, porque ele vem, ele nos purifica em Yahshua Mashiach, ele entra em processo conosco, porque ele nos encontrou como uma ovelha desgarrada. O pecado, ele veio em nós e nos deixou assim, ó, muito doentes. Mas Yahshua, ele vem e ele cuida de nós. E depois de vivermos, de estarmos com a nossa memória avivada e feliz, de termos vivido o processo diário em nossas vidas, aleluia, ele diz: enumera as tuas razões a fim de ser justificado. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que nós vamos chegar no dia do julgamento e o nosso justo juiz, o nosso Yahweh, vai estar nos defendendo. Diz a palavra que homem nenhum consegue exercer a justiça, mas Yahweh sim, ele já tomou a nossa causa. E ele diz: enumera as tuas razões. Tudo aquilo que nós vivemos está com o Pai. A fim de ser justificado, eu hoje sou justificado em Yahshua Mashiach, e eu creio que cada irmão que está aqui é justificado em Yahshua Mashiach. Aleluia. São essas as minhas palavras, meus amados irmãos, e eu gostaria de ouvir os irmãos, o que os irmãos têm a falar sobre isso, as diferentes crianças que existem, como também se sofreram na infância, e o trabalhar de alma nas nossas vidas, né, amados irmãos. Eu convidei também a irmã Rose para estar aqui falando um pouco, porque ela é professora, foi minha professora, então ela conheceu, ela viu um pouco do meu sofrimento quando criança, né? Irmã Rose, quer estar trazendo uma palavra? Paz de Yahshua para todos. E então, irmãos queridos, é tremendo, sim, para mim, emocionante, assim, ouvir a Jéssica ministrar essa palavra com essa sabedoria, essa graça, e com certeza isso é processo do Pai nas nossas vidas, porque ele tem limpado o seu povo e
E tremendo. Na verdade, o meu coração, assim, se inclina na presença do Criador, do nosso Pai, para agradecer a Ele pela sua obra em nós. Tudo isso que a Jéssica falou agora é muito forte, irmãos. E então, realmente, eu fui professora da Jéssica, ela tinha 10 anos, e tem lá no canal Nosso Testemunho, já alguns irmãos já ouviram, que foi tremendo algumas coisas que o pai falou comigo sobre a Jéssica na época, irmãos, e foi tudo verdadeiro, digo para vocês. Mas assim, ó, então eu vou falar só um pouquinho sobre os meus alunos hoje, porque eu leciono num segundo ano, e tão interessante porque ontem, segunda-feira, eu não sei o porquê que nós entramos no assunto, e eu perguntei para os meus alunos, quem aqui conhece a Bíblia e lê a Bíblia? E vou dizer para vocês, queridos irmãos, todos os meus alunos ali são filhos de crentes, vamos dizer assim, crentes da Laodiceia, mas são filhos de crentes. E eu estou assim com estudo, mas o pai ele não permitiu ainda eu fazer porque não chegou a hora. Mas sobre um pouco sobre isso que a irmã Jéssica falou, que nós somos sementes puras, irmãos, e o pai ele trouxe para o Brasil, né, no passado, os judeus sefarditas, trouxe judeus asquenazitas, os negros que aqui estão, que hoje são mialdins, eles vieram da África, mas eles tinham sido também espalhados lá, e somos nós aqui, a grande maioria, não, nós somos descendentes de Israel, irmãos. E é tão tremendo porque o pai, ele se preocupou em trazer e trazendo para o Brasil seu povo, justamente para que as raças, vamos dizer, a raça dele, eu não vou dizer se é negro, se é branco, se é amarelo, se é o quê, mas para que os Ialdins tivessem a sua raça pura. E o casamento, a legitimidade do casamento é algo tremendo na presença do Criador. E eu não sei como é que é a história dos irmãos aí. Eu, por exemplo, eu tenho meu pai e minha mãe que foram casados, os dois, né? Meus avós também casados, por lado de pai e lado de mãe. Mas o meu pai, por exemplo, eu sei que ele era adúltero. E isso trouxe muitas consequências também na nossa infância. E principalmente da minha irmã mais velha, que ela era mais, vamos dizer assim, que mais sofreu. Porque aquilo ali recaiu mais sobre ela até do que sobre mim, até hoje. Ela estava na Laodiceia, e então a gente vê essas consequências do pecado, mas por outro lado, irmãos, a gente vê o cuidado do Pai Criador de fazer com que o povo brasileiro, que é o que nós somos hoje, que nós somos Israel espiritual, e eu digo para vocês, naquilo que o Pai tem me mostrado, até mesmo o Brasil é a terra prometida. E lá no Nordeste, lá existe muitas provas e evidências de que aqui o Brasil já foi terra de judeus no passado e hoje lá estão de novo os descendentes de Israel. Que as nossas crianças, sim, elas recebem tudo isso que a Jéssica falou, mas o mais incrível é esse entendimento que o Pai tem trazido para nós. E diante dos meus alunos hoje, eu vejo o quanto o meu exemplo, aquilo que eu falo, é importante. Olha só um exemplo, irmãos, de hoje. E eu creio que todos os meus alunos são descendentes de Adão, não são descendentes da serpente, são descendentes de Adão. E o pai trouxe aqui, por exemplo, a cidade onde nós estamos, temos muitos que são descendentes de Adão e são filhos de Adão. Hoje à tarde eu limpava o meu estojo, e diante dos alunos, assim, sobrou um tempinho, eu comecei a limpar, organizar as minhas canetas, tirar os lixinhos ali, que eles me dão muitas coisinhas, que vai ali para dentro. O que aconteceu? Um aluno começou a me imitar, aquilo que eu fiz, ele foi lá e fez. E eu fico tão impressionada, assim, com esse mover no coração da Jéssica sobre as crianças, porque realmente nós temos que cuidar das nossas crianças e ensinar o caminho do Criador. O que também, por outro lado, irmãos, nós sabemos que já vamos sair da terra, mas enquanto nós estamos aqui, nós temos que fazer a nossa parte. Não podemos descuidar. E principalmente aqueles pais que têm crianças pequenas, nós não podemos descuidar do nosso ninho.
de ter afeto, de ter as coisas que precisamos para os nossos filhos, de ter uma caminha confortável, comidinha na mesa. E esse é o trabalho que o Pai nos dá, cuidar dos nossos filhos. E talvez poderia falar assim, outras coisas para vocês, mas eu vou deixar o espaço aberto e só quero dizer aleluia, que o Pai nos ama e Ele tem nos chamado para a pureza, para a verdade e para sermos aquilo que Ele quer que nós sejamos. E é isso, aleluia.